15, abra sua Bíblia por gentileza. Nós vamos fazer a leitura deste salmo, dos seus 5 versículos. Foi um texto que o Senhor colocou em meu coração enquanto eu orava ele e refletia sobre o que significa esse dia de hoje para nós aqui da IPR. Salmo 15, do verso 1 até o verso 5, em nome de Jesus Cristo. Salmo 15, do verso 1 até o verso 5, todos os irmãos encontraram? A Escritura diz assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Amém, meus irmãos? Esse culto para nós aqui na IPR é extremamente simbólico, porque no dia 22 de novembro de 2019, 2 anos atrás, faltando um dia, nós fizemos o primeiro culto da Igreja Pentecostal Reformada. E embora nós comemoremos o nosso aniversário na data da inauguração da igreja, mas hoje calhou da gente poder reunir aqui vários eventos simultâneos: a Santa Ceia do Senhor, a Assembleia de Membros, onde nós prestamos conta para a igreja, da área financeira da igreja, administrativa, esse culto matutino de adoração e a atividade que segue depois do nosso almoço de comunhão. Então é muito simbólico isso, porque pensar que nós começamos o trabalho da igreja, em 3 meses tivemos que fechar tudo por conta da pandemia, imaginar que a gente chega aqui nesse momento é um grande milagre, e nós enxergamos isso como um grande milagre, como uma demonstração generosa do favor de Deus, e isso fica muito patente para nós, porque em todo esse período nós nos ocupamos com um único assunto nessa igreja, que é o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então o Evangelho foi a nossa proteção em todo esse tempo, e pregá-lo nesses 2 anos foi um imenso prazer, um imenso desafio. Por isso, hoje, sem dúvida nenhuma, nós não temos nada para falar para vocês além do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E esse texto bíblico, ele é muito especial. Ele foi escrito por Davi no momento em que Davi se viu diante da santidade de Deus, ele se viu diante da grandeza do Deus que ele servia, e isso fez com que ele levantasse uma conjectura: diante de um Deus tão santo, diante de um Deus tão glorioso, diante de um Deus que não tem o culpado por inocente, quem poderá habitar no seu tabernáculo? Quem poderá morar no monte de Deus? Para a gente pensar na resposta que Davi escreveu e o que ele quis dizer realmente, a gente tem que se desvencilhar de um erro que nós cometemos sempre que nós lemos a Bíblia Sagrada. É quando nós tratamos a Bíblia como um livro de autoajuda. E quando a gente pensa que a Bíblia é um livro que vai trazer 1 milhão de soluções para os nossos problemas, ela não foi escrita com esse propósito. O desejo de Deus, ao deixar a Bíblia Sagrada para a gente, era mostrar o que Deus fez desde antes da criação do mundo até o tempo presente, para poder salvar o seu povo, para poder resgatá-lo dos seus pecados. Nós não podemos reduzir a Bíblia a coach, não é? Então o camarada que faz o coach, ele fala que você nasceu para vencer, ele fala que você foi colocado por cabeça e não por cauda, ele fala que tudo vai bem na sua vida, que você tem condição de conquistar tudo que você quiser. Mas a mensagem da Bíblia é desafiadora, porque ela fala exatamente o contrário. A primeira coisa que ela fala para você é que você é mau, e que você merece o inferno e merece a condenação. A segunda coisa que ela fala para você é que você não foi colocado por cabeça, a cabeça é Cristo, e você pode pela fé se tornar membro do corpo dele. Ela não fala que você vai ter só vitória, ela fala que no mundo você vai ter aflição, mas que você deve ter bom ânimo, porque nós andamos ao lado daquele que venceu o mundo, Jesus Cristo de Nazaré, que subiu à cruz e ressuscitou. Então, quando nós fazemos uma leitura meritória da Bíblia, a gente pode pensar que por algum momento Davi está defendendo a possibilidade de alguém viver os altos e santos padrões de Deus, mas na verdade não é bem isso que ele está falando aqui. Davi está confrontado com a santidade de Deus. Ele sabe que Deus é santo, ele sabe que Deus é grandioso, ele sabe que Deus exige do homem perfeição, uma perfeição que nós não podemos atingir.
Por isso, em algum momento, se o nosso conceito de religião é meritório, eu faço por merecer, Deus me aceita por aquilo que eu sou, eu preciso me esforçar para que Deus me aceite, eu posso, num momento até de loucura e de abstração, olhar para esse texto e falar: eu sou o homem maduro pelo qual Davi está escrevendo. Eu sou esse camarada que não fala mal de ninguém, eu sou esse camarada que não empresta dinheiro visando lucro, eu sou esse camarada que realmente se preocupa com o próximo o tempo todo, eu sou essa pessoa que faz tudo muito certo. E se você entrou por esse caminho, eu tenho uma boa notícia para te dar: você é o mais miserável dos homens. Porque você está reduzindo Deus a um camarada que pode ser comprado por aquilo que você é. Mas o Deus da Bíblia é um Deus santo. O Deus da Bíblia é um Deus justo. E o Deus da Bíblia nos lembra que a perfeição que Ele exige é uma perfeição total e absoluta. O pecado tem essa incrível capacidade de fazer com que a gente maquie a malignidade do nosso coração em retidão moral. Maquie a malignidade do nosso coração em religiosidade. Maquie a malignidade do nosso coração nessas coisas que a gente faz para obter méritos. A gente vive numa sociedade que faz vitrine o tempo todo, fazemos caridade, tiramos foto, nós queremos mostrar o tempo todo que nós somos bons, que nós pregamos, que nós oramos, que nós fazemos, que nós acontecemos. O tempo todo a gente quer se justificar para Deus, dizendo para Ele que nós não somos tão maus assim, que reside em nós algum teorzinho de bondade. Mas a Bíblia é muito específica em falar que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Você talvez não seja tão mal quanto poderia ser, porque Deus, pelo seu Espírito, restringe o mal do mundo e por isso nós glorificamos a Ele. Mas nós precisamos reconhecer que o nosso coração, ele é um poço de maldade, um poço de orgulho, um poço de idolatria, e um local onde nós encontramos tudo que não agrada a Deus. Por isso, a primeira coisa que Deus faz com o Evangelho é esmagar as nossas convicções de que nós podemos ou merecemos alguma coisa. E Deus faz isso com uma graça maravilhosa. O que eu gosto de Deus é que Deus é classudo. Então, quando Ele quer esmagar a nossa falsa segurança em nós mesmos, Ele usa a palavra para isso. Em Levítico capítulo 18, verso 5, abra sua Bíblia por gentileza. Deus é santo. E se nós quisermos viver no mundo dele, e não temos outra escolha, nós precisamos seguir suas leis e propósitos. E sendo santo e sendo justo, Deus jamais cobrará pecado de alguém que nunca pecou. Deus é justo, Ele jamais vai cobrar de mim, Márcio, se eu nunca pequei, se eu nunca errei. Ele mesmo disse isso na sua palavra. Levítico capítulo 18 e o verso de número 5. Todos os irmãos encontraram? A Escritura Sagrada diz assim: Deus dizendo: portanto, guardem os meus estatutos e os meus juízos, aquele que os cumprir, por eles viverá. Eu sou o Senhor. Aleluia. Então Deus convida todos os homens a buscarem viver pelos mandamentos que Ele deixou, e Deus é extremamente específico naquilo que fala: se você quiser viver pela minha lei, se você quiser viver por esses padrões altíssimos que eu determino, você deverá cumpri-los, e cumpri-los significa nunca erre na obediência a mim. Faça isso e você vai viver. Essa é a grande questão que o salmista levanta no Salmo 15. Deus exige daqueles que o buscam em adoração que guardem perfeitamente a sua lei. Quando Davi pergunta quem habitará no seu santo monte, ele não está oferecendo uma vaga de emprego, apresentando as competências desejadas. Quando a gente contrata, quem é gerente sabe disso, você espera várias competências da pessoa, né? Tem que ter inglês, tem que falar chinês, não é? Tem que saber mexer no Office. A gente apresenta várias competências. Davi não está aqui oferecendo uma vaga: olha, se você tiver essas competências, você pode chegar para a adoração. Ele está, na verdade, se lamentando pela impossibilidade de se atingir ideais tão altos. O Salmo 15 não é um grito vitorioso daqueles que fazem por merecer a salvação, mas o lamento daqueles que sabem que diante de Deus não tem nada a oferecer. Nada.
Tiago reconheceu isso com muita clareza. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 2, versículo 10. O Salmo 15 é um convite para que nós nos humilhemos diante de um Deus que é santo, que é glorioso, que é maravilhoso, e reconheçamos a nossa incapacidade de agradá-lo como ele merece ser agradado. Tiago, capítulo 2, versículo 10. Quem achou, diga glória a Deus. A Escritura diz assim: pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Você pode pisar na bola comigo, certamente eu vou te perdoar. Mas quando a gente pisa na bola com Deus, a gente está pisando na bola com Deus que é santo. E cada pecado que eu cometo contra um Deus eterno faz com que eu me torne eternamente culpado por esse pecado. Então Deus, com a sua palavra, diz para você, diz para mim, diz para nós aqui reunidos: parem de me buscar pensando que merecem algo de mim. Vocês não merecem. Vocês são pecadores. Vocês não merecem nada nas minhas mãos, e se receberem de mim algo, é graciosamente porque eu vos amo, segundo a minha palavra diz. Só que agora você precisa entender que isso não quer dizer que você não tenha momentos de integridade. Não, certamente você é muito melhor do que era 5 anos atrás, a gente amadurece. Mas eu pergunto para você: você é íntegro o tempo todo? Você acerta o tempo todo? Você faz o certo o tempo todo? Nunca escapa uma meia-verdade aí? Você nunca sentiu ranço de alguém? Nunca sentiu vontade de pegar alguém pelo pescoço? Não, pastor, mas isso são pecados mínimos. Não são. A Bíblia fala que se você chamar alguém de louco, você é réu do inferno. Não minimize a santidade de Deus. Deus é santo. Não se apegue com falsas convicções e com as mentiras que o coach diz para você. Deus é santo e Ele merece ser honrado, adorado, engrandecido. Ele é o dono desse mundo. Ele é o nosso Criador e Ele merece toda a honra e toda a glória. Não ande por esse caminho. Da perspectiva humana, você pode até ser considerado bom, mas a perspectiva divina, nós somos pecadores, miseráveis pecadores. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3, do verso 9 ao 12. Todos os irmãos encontraram? A Escritura diz assim: o que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma alguma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O testemunho bíblico é muito claro. Deus é santo, nós não somos. Deus é perfeito, nós não somos. Deus é amoroso, nós não somos. E enquanto nós não entendemos isso, nós vamos olhar para a cruz de Cristo como um detalhe da vida, e não como aquilo que torna a vida possível. Louvado seja Deus. Nós vamos olhar para a morte de Jesus na cruz como um detalhe, como um favor que Deus nos dá, porque a gente pecou e Ele quis resolver essa bagunça, não como uma demonstração de que a justiça e a misericórdia de Deus se encontram para salvar homens e mulheres pecadores. Sem que você entenda isso, você vai se aproximar de Deus semana após semana, pensando que Deus deve algo para você, e não com um coração humilde, dizendo: Senhor, eu não mereço, mas eu preciso da Tua graça na minha vida. Entender isso deixa cada elemento do grande drama da redenção no seu devido lugar. A primeira coisa que nós precisamos entender para compreender o que é o Evangelho é que Deus é tão santo como Ele afirma ser. E eu preciso reconhecer isso para o bem da minha alma. Abra sua Bíblia em Levítico 19, verso 2. A santidade de Deus faz com que Ele sinta repulsa pela maldade latente do nosso coração. Deus é tão puro, Deus é tão santo, que Ele não pode conviver
com nenhum resquício de impureza. Por isso, na sua justa indignação contra a raça humana, ele chama homens e mulheres para se arrependerem dos seus pecados e crerem nele para a salvação. O homem no estado do pecado, ele vive uma espiral sem fim de egoísmo, de obstinação, de práticas diabólicas e que desonram a santidade de Deus. Mas o Deus da Bíblia continua dizendo para todos nós: eu sou o santo, louvado seja Deus. Levítico 19, verso 2, quem achou, diga glória a Deus. Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Deus não exige nada menos do que nós, Ele não afrouxa os valores dEle, embora a gente afrouxe os nossos o tempo todo, porque o nosso coração é maligno. O tempo todo Ele nos lembra: eu sou santo, 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 eu sou santo. Deus é tão santo quando Ele afirma assim. Eu preciso falar algo mais para vocês, aperte cinto aí. O pecado é tão grave quanto a Escritura afirma que ele é. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 59, verso 1 e verso 2. Se eu não reconhecer isso, eu jamais vou experimentar em verdade arrependimento bíblico e sede de salvação. O pecado é tão grave quando ele afirma ser. O pecado causou separação entre nós e Deus. Uma única ofensa no jardim do Éden condenou toda a nossa raça. Não pense que o pecado é uma coisa simples da vida. O pecado é mau. Ele nos destituiu da glória de Deus, e quem vive debaixo do seu jugo está condenado à morte eterna. Isaías capítulo 59, verso 1 e verso 2. Quem achou, diga glória a Deus. A Escritura diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, o seu ouvido não está surdo para que não possa ouvir, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. O pecado é grave. Paulo descreveu isso da forma mais simplória possível, mas com que profundidade. Ele fala: o salário do pecado é a morte. O pecado nos mata, o pecado nos destrói, mas ele fala: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Além de eu saber que Deus é tão santo quanto Ele afirma ser, e que o pecado é tão grave quanto a Bíblia diz que ele é, você precisa saber que você é tão mau quanto a Bíblia afirma que você é. Nós vivemos um tempo de reconstrução filosófica em que a gente tenta minimizar a malignidade do nosso coração. Num tempo de pós-modernismo, onde existe a minha verdade e a sua verdade, não uma verdade absoluta, os conceitos de certo e errado parece que foram distorcidos. Mas nós acreditamos no que a Bíblia diz, que existe uma verdade absoluta que rege e governa tudo que existe. E essa verdade afirma que nós somos pessoas más, e que o nosso coração ele é maligno, e que o nosso coração não honra a Deus. Pouco antes do dilúvio, quando Deus falou à humanidade, Ele fez uma observação: eu percebi que no meio da humanidade, todo pensamento da sua mente, intenção do seu coração, são maus diante da minha presença. Deus dá o testemunho de que, ao olhar para a sociedade, Ele não consegue encontrar nada de glorioso, de bom ali. Jesus Cristo, ao falar a nosso respeito, nos desafiando a um discipulado autêntico, em Lucas 18, verso 19, abra sua Bíblia para a gente ler. Ele faz uma afirmação que a gente tem que considerar. A percepção do pecado no nosso coração é uma obra que Deus opera pelo Espírito. Enquanto o Espírito Santo não abrir o seu coração para entender o mistério do Evangelho, você vai se achar o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Mas quando o Espírito Santo convence você do pecado, Ele mostra para você: você não pode, mas eu quero apresentar para você quem pode, e quem já fez, e quem já consumou, e quem já realizou. Você é tão mau quanto a Bíblia afirma que você é. Lucas 18, verso 19, todos acharam?
Jesus disse assim, Jesus respondeu, por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Não, pastor, o senhor está enganado, eu sou bom. Jesus disse que você não é, e Ele é a verdade. Tem glória a Deus nessa hora ou não tem? Pastor, o senhor está me confrontando, a intenção é essa, para isso a gente se reúne, para lembrar você que existe uma obra gloriosa feita a seu respeito, e que você tem que se posicionar diante dela, para a glória de Deus. Eu disse que Deus é tão santo como Ele é, eu disse que o pecado é tão mau quanto a Bíblia afirma que Ele é, e eu afirmei que nós somos tão maus quanto a Bíblia afirma que nós somos. Mas há uma quarta afirmação que você tem que saber: Deus é tão bom quanto Ele afirma ser, a ponto de ofertar graça para pecadores que merecem dele apenas a sua justiça e uma justa condenação pela rebeldia do seu coração. Deus não é injusto. Ou Ele oferta aos homens justiça, ou Ele oferta aos homens misericórdia. Ele nunca é injusto. E Ele faz isso para demonstrar a sua graça e mostrar que Ele é justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Por isso pode ser que nesse momento, ouvindo essa palavra, você se sinta confrontado e fala: mas pastor, o que eu faço então para resolver o meu problema? O seu problema já foi resolvido, meu amado, quando Cristo subiu na cruz do Calvário e pagou o preço pelos nossos pecados. O problema já foi resolvido. Deus já fez o que Ele quis fazer. Ele demonstrou para que diante dessa humanidade Ele será justo com aqueles que Ele deseja ser, e será misericordioso com aqueles que Ele deseja ser. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 9 e no verso 15. Deus demonstrou que Ele não nos deixará entregues ao léu da sorte, mas Ele demonstrará misericórdia para quem Ele quiser. E essa é a esperança que nós temos no Evangelho. Podendo condenar todos nós, Ele escolheu salvar pessoas da raça humana. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 9, verso 15. Todos os irmãos acharam? A Escritura diz assim: pois Ele diz a Moisés: eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Você pode agradecer a Deus pela misericórdia e pela compaixão? Aleluia! Irmãos e amigos que me ouvem, não há possibilidade da gente responder a pergunta do salmista sem temor no coração. Quem habitará no seu santuário? Quem morará no monte do Senhor? Eu não posso por mim mesmo chegar lá. Os meus pecados não deixam, Daniel. Não tem como eu me aproximar de um Deus santo se eu não estiver revestido de uma justiça que não é minha, mas que me é dada pela graça por Ele. Mas como que a gente pode se livrar dessa condenação? A boa notícia do Evangelho é que o Senhor do tabernáculo e o dono do monte nos revelou um caminho de salvação. Um caminho que nós podemos seguir para a sua glória e para o seu louvor. Deus ofereceu seu Filho como substituição pelos nossos pecados, a fim de salvar todos aqueles que Ele destinou para a salvação. Deus enviou seu Filho para morrer e perdoar os pecados daqueles que serão salvos. Aleluia! Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 53. A justiça de Deus exige a reparação pelos pecados cometidos, e por isso é necessário que os pecados sejam punidos. Por isso, quando Cristo sobe à cruz, Ele representa aqueles que foram escolhidos por Deus para a salvação, e Ele leva os seus pecados e nos oferta gratuitamente o dom da salvação. Louvado seja Deus! Que troca maravilhosa! Justificação é o ato pelo qual Deus declara um pecador miserável, justo na presença dEle. Como que nós, pecadores, podemos ser justificados diante de Deus? E a Bíblia nos mostra isso no Evangelho. Deus leva os nossos pecados a Cristo e os pune em Cristo, e pega de Cristo a sua vida perfeita e acredita a nós como nossa própria justiça.
Paulo fala assim: aqueles que se batizaram em Cristo, de Cristo se revestiram. Nós não chegamos diante de Deus com os trapos imundos das nossas obras más e desqualificadas, mas nós nos achegamos diante de Deus revestidos com a justiça de Cristo, e Ele fala a nós: porque Cristo está em nós, entra, venha para a minha presença, eu te amo, eu te perdoo, eu te aceito, por causa do que Cristo fez. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21 fala isso. Abra sua Bíblia, por gentileza. Aleluia. A Escritura diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele não conheceu o pecado. Deus o fez pecado por nós, os nossos pecados colocados sobre ele, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em Cristo nós fomos justificados. Romanos capítulo 5, verso 1: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, mas eu pensava que Deus me aceitava por aquilo que eu era. Por aquilo que você é, você merece o inferno somente. Ou Jesus está na sua vida, ou você caminha passos largos para a condenação, não importa quão religioso você seja. Ou você se desapega do seu senso de justiça própria e recebe pela fé a justiça que está em Cristo, ou você é apenas um religioso a mais que vai para o inferno porque renunciou à mensagem da cruz. Nossa salvação está em Cristo. Somente nele. Aleluia. Romanos capítulo 4, verso 25, eu já mencionei: o qual foi entregue por causa dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Quando nós pensamos em salvação, nós herdamos isso errado do movimento evangélico. Nós pensamos que a salvação se resume em perdão de pecados. Se a única coisa que a morte de Cristo proporcionasse para nós fosse perdão de pecados, nós seremos lançados no inferno 5 segundos depois de termos aceitado a Ele como Salvador, porque a gente continua pecando. Deus tem que nos dar algo melhor. E Ele nos dá então a vida perfeita que Cristo viveu, e Ele acredita ela a nós. Embora ainda sejamos pecadores, como Martim Lutero afirmou, nós somos simultaneamente pecadores justificados, mas agora quando Deus olha para nós, Ele vê a justiça de Cristo em nós. Então quando Deus olha para o Ed, esse moço bonito, o segundo barbudo meu favorito da igreja, ele era o primeiro até o Felipe chegar, não é? Ele não olha mais para o Ed, ele não vê mais o Ed. Ele vê Cristo no Ed. Aleluia. Você parou para pensar nisso? Se Deus olhasse para você e te visse, Ele falava: saia da minha presença. Não aceito pecadores na minha presença. Mas Ele olha para mim, Daniel, gordinho desse jeito, e olha para você, espeto de Jeová como você é, e o que Ele vê em nós é Cristo. Cristo, 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 Cristo. Por isso a minha religião não é o que eu faço, é o que Cristo fez por mim. É nisto que eu creio, Jesus morreu por mim. A minha fé está solidificada nisso. Não está no meu mérito porque eu não tenho, mas está nos méritos do mediador que morreu por mim na cruz do Calvário e me oferece justiça graciosamente. Desse modo, quando Deus convida o povo dele para estar na sua presença, Ele não está fazendo um convite que a gente não pode atender. Nós já fomos revestidos com a justiça de Cristo e agora nós temos livre acesso à presença de Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo 19. É tão interessante que quando o autor aos Hebreus nos chama para a presença de Deus, ele nos chama lembrando do Evangelho. É um convite inteligente que ele faz, porque nós podemos chegar. Você pode ser o irmãozinho mais fraco daqui, o mais indisciplinado, ou você pode ser o crente top dessa casa. O nosso acesso lá é pela mesma senha, e ninguém entra lá sem essa senha. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Pastor, eu estou arrebentado, eu posso chegar? Pode, pelo sangue de Jesus.
Pastor, eu sou um crente espiritual. Posso chegar? Pode. Pelo sangue de Jesus. Não é por você não, alecrim dourado. Baixa a tua bola. Nossa religião é Cristo Jesus e somente Ele. Somente Ele. Hebreus capítulo 4, verso 16. O escritor continua com esse mesmo pensamento. Esse pensamento permeia toda a epístola aos Hebreus. É impossível você ler Hebreus e não ver as doutrinas da graça ali. É profundo o que ele fala. Ele diz o seguinte: portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Você percebeu a palavra confiança aí? Marca ela na sua Bíblia. Porque eu tenho confiança? Porque Ele morreu por mim. O véu foi rasgado e eu chego a Deus por Ele, não por mim mesmo. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no seu santo monte, Senhor? Esse lugar foi preparado para todos aqueles que, arrependidos dos seus pecados, buscaram abrigo na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Por isso Ele nos chama para vivermos diante dEle, no seu estado, a parte de Cristo, longe dEle. Querido amigo, amiga que me escutam aqui, ou online, só tem morte. Você pode desfrutar todos os prazeres dessa vida, mas ao final dela você vai encontrar com a ira de Deus e a sua justa condenação. Não se deixe iludir por ideologias políticas, por reformatação social. O pecado ainda é pecado. E o fim de uma vida no pecado é um destino cruel, separado de Cristo. Mas Deus chama todos nós a deixarmos a nossa bagagem de pecados para trás e abraçarmos o jugo suave que Cristo oferece para todo aquele que nele crê. João capítulo 3, verso 36. Abra sua Bíblia, por gentileza. É o último versículo que eu vou ler nessa manhã. Aleluia. João capítulo 3, verso 36. Todos os irmãos encontraram? Está na Bíblia, irmãos. Depois de Gênesis e antes de Apocalipse. João capítulo 3, verso 36. Todos acharam? A Escritura diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. A consciência da nossa pecaminosidade não deve ser um estímulo para a gente se afastar de Deus, mas um convite gracioso para encontrarmos em Cristo salvação. Eu espero sinceramente que você esteja nessa manhã com a sua consciência agitada, ferida pela palavra, para que você se recorde do grande amor que Deus demonstrou por você, ao enviar Jesus para morrer na cruz do Calvário pelos seus pecados. Louvado seja o nome de Jesus. Nós não fazemos apelo na IPR, nós não entendemos que Jesus é um produto para ser oferecido, mas Ele é um Senhor para ser obedecido. Mas eu espero que você no seu lugar reflita sobre a sua eternidade. O inferno é ruim demais, você não precisa ir para lá. Arrependa-se dos seus pecados nessa manhã, creia em Cristo como seu Salvador, se apegue à vitória de Cristo na cruz e receba o perdão. Você pode estar afastado, parado, cansado. Esse ano exigiu tanto da gente, mas a salvação foi conquistada na cruz. A gente não sabe o que vai vir pela frente, mas a gente pode ter a certeza com quem nós estamos caminhando. E pode vir terceira, quarta, quinta onda, se a gente estiver com Jesus, a gente está seguro. Louvado seja Deus. Então nesse momento abaixe sua cabeça e fale com Deus. Peça perdão a Deus dos seus pecados. Peça que Deus tenha misericórdia da sua vida. Renove a sua aliança com Ele. Talvez esse foi o ano que você teve desculpas o ano todo e pouco serviço, pouca devoção. Peça perdão para Cristo. Talvez esse foi o ano em que você percebeu que nada deu certo na sua vida. Você não está vendo que Deus está te cerceando porque Ele te quer.
Você não está vendo que Deus está fechando portas porque Ele quer você? Você não percebeu que as coisas estão fora do seu controle porque elas estão no controle de Deus e Deus está chamando você para servir e obedecê-lo? Coloque a sua confiança em Cristo nessa manhã. E se você deseja se reconciliar com Ele, recebê-lo como Senhor e Salvador, me procure o pastor Daniel depois do culto, nós vamos orar por você. Mas não saia daqui dessa manhã apegado com as suas obras, com a sua própria justiça, mas apegue-se com a justiça de Cristo. Confie nele para a sua salvação, Ele pagou o preço pelo seu pecado. E Ele é poderoso para salvar. Ele tornou a salvação real, não possível. Ele verdadeiramente morreu por homens e mulheres. E se você está ouvindo a voz do bom pastor dessa manhã, atenda. Jesus, eu te quero na minha vida. Eu preciso do seu perdão, eu preciso da sua salvação.